BNDES é uma linha que você contrata muito mais rapidamente do que uma linha de investimento, né, por exemplo, e tentar estimular esses agentes, né, os agentes financeiros, a darem esse crédito com base numa garantia do próprio banco, né, do chamado fundo garantidor, agora fugiu a última letra, o FGI, né, que é um fundo que, na verdade, permite que esses bancos utilizem esse instrumento como uma garantia para os créditos que eles vão dar para as pequenas empresas. Então, eles estão garantidos, tem um first loss, né, que é um mecanismo de primeiras perdas, se a carteira dele atingir uma perda de até 7%, ele pode usar aquele mecanismo. As áreas operacionais do banco, junto com a área de crédito do banco, estão incentivando os bancos a adotarem esse fundo. Isso também depende de TI, né, porque para você dar escala, você tem que ter TI dos próprios bancos, né, agentes financeiros. Isso é um trabalho diário da diretoria do banco, né, do próprio presidente do banco, em capilarizar esse crédito. A gente sabe que é importante você ter um custo competitivo, né, porque as taxas de juros no Brasil são altas, mas o principal problema da pequena empresa é o acesso a crédito. Então a gente tem feito, via cartão, a gente teve um sucesso muito grande, né, recentemente, a gente lançou esse fundo e a gente espera, né, que essas iniciativas permitam que as empresas tenham mais acesso. Também, não sei se sabe, eu falei aqui do crédito, né, do crédito de longo prazo, porque vocês também estão falando de crédito de longo prazo, né, provavelmente. O crédito de longo prazo hoje, 80% do crédito de longo prazo no Brasil é do BNDES, né, para pequena ou grande empresa. Ou seja, mesmo uma grande empresa não toma um crédito de longo prazo de 7, 8, 10 anos, bullet, ou com parcelas mais para o fim do período. Como eu falei, é um amadurecimento do sistema financeiro brasileiro também na medida que as taxas vão cair. A gente tem esse objetivo de induzir e fazer o crowding, ou seja, trazer os agentes para dentro do sistema. A gente, claro, para a grande empresa, são empresas de bom nível de rating, a gente consegue fazer direto, são menos empresas. Para as pequenas, as iniciativas são essas: usar o canal web, né, produtos que sejam mais rápidos de contratar, menos burocráticos, e incentivar esses agentes com um instrumento de garantia. Vamos aqui passar por um ponto que também é meio árido para o crescimento do investimento anjo, que é a questão da proteção da blindagem do investidor anjo. Também não é só do investidor anjo, a blindagem de todo mundo, a exposição que os investidores têm no Brasil por conta da má aplicação, não é nem um problema da lei, é um problema de má aplicação de desconsideração de personalidade jurídica. Então, um cara que tem a penhora online numa ação trabalhista, porque o empreendedor deu um tombo no empregado e assim por diante. Esses casos, eles acabam que eles criam um barulho muito grande, maior até do que realmente mas o fato é que assusta para o desenvolvimento disso. Você colocou aqui, Marcos, na questão do marco legal, uma questão fiscal, que ela é importante para a gente atingir uma maturidade de desenvolvimento do investimento anjo. O que mais que o governo está fazendo do lado do ponto de vista da proteção, da blindagem, se é que é possível, da blindagem desse investidor anjo, ou deste investidor de seed capital, que vai lá alocar o seu dinheiro dentro do empreendedor? O que o governo tem feito ou pode fazer? Bom, pelo menos a parte do NIDIC a gente não fez nada ainda. O que a gente está previsto esse ano é a contratação de um estudo para nos orientar sobre isso, porque não é só mudar uma lei, a gente vai ter que mudar toda uma diversa cadeia de leis específica para isso, e para cada uma dessas mudanças tem que avaliar quanto é que seria o risco de ser usado. Como eu disse, sempre vão pensar para o mal, como é que vão poder usar isso para fazer depois, no segundo momento que a gente criar um incentivo fiscal, como que outras empresas vão poder usar. Então, o pessoal é bem criativo para achar essas falhas. Então, o que eu digo hoje é que está previsto a gente contratar realmente um estudo para realmente mapear qual que é o caminho das pedras para a gente atingir isso, porque é bem complicado porque é um emaranhado de leis e uma mexida que você dá errado pode causar mais problema do que solução. Então, é basicamente isso que a gente está previsto nesse ano. Eu queria até lembrar aqui mais uma vez de que a nossa lei é muito boa. A nossa lei para proteger os investidores, tanto numa limitada quanto numa sociedade anônima, a sua responsabilidade é sempre limitada ao capital social que você aportou.
muitas vezes o problema está relacionado à aplicação de juízes, especialmente na esfera trabalhista, que desconhecem como as coisas funcionam. Então, às vezes, até procuradores de empresas sócias dos empreendedores, às vezes, correm um risco. Então, a nossa lei, até a proteção, ela é boa. O problema é como é que a gente barra essa turma que a gente até já dentro do painel, dentro da BVCAP, a gente já pensou em criar convênios com a Associação de Magistrados para tentar educar essa turma, mas não vou, é muito difícil. Aqui tem uma pergunta também para a mesa, que acho que por conta de que há várias práticas aqui que estão sendo realizadas, né? Então, funciona aquela primeira pergunta de que o BNDES, o MCT, a Apex, o MDIC, eles estão fazendo coisas em prol do investimento de seed, do empreendedorismo no Brasil, investimento anjo. Como é que se consegue dar maior visibilidade para essas práticas, tanto da iniciativa pública quanto da privada, para beneficiar o ecossistema empreendedor e de inovação do Brasil? A pergunta foi do Eduardo Platão, da BTOS. Suponho aqui que o Eduardo está dizendo de falar como é que a gente junta tudo isso num lugar para facilitar as informações e o acesso às informações. Quem quiser ser o primeiro. Bom, esse é um desafio. Acho que a integração de instrumentos hoje dentro do governo é um ponto fraco, realmente, e isso não é benefício só nosso. A gente vê dificuldades também em outros lugares do mundo, quando a gente conversa com colegas nossos de ministérios de outros países. A diferença é que, sim, o Brasil aqui é muito grande, ou seja, tem uma centralização forte na área federal, e isso acaba fazendo com que você tenha diversas instituições atuando no mesmo tema. Não necessariamente batendo cabeça, mas atuando no mesmo tema com instrumentos diferentes. E aí, realmente, o que a gente precisa, e acho que um exemplo bem claro de sucesso que a gente lançou foi justamente o Inova Empresa. O Inova Empresa, ele é um guichê único para recepção de projetos de inovação que as empresas aplicam, e lá dentro ele é composto por, principalmente, FINEP e BNDES, as equipes se juntam, montam uma estratégia financeira para aquele projeto e, a partir disso, entrega de volta para a empresa uma solução completa e única, já integrando o que tem de melhor de cada uma das instituições. Então, isso está avançando. Esse é um exemplo que eu posso dar, porque dentro desse sistema vai dar 32 bilhões de reais em 2 anos, com essa integração toda. E a gente também acha que dá para dar maior visibilidade através, principalmente, dos comitês que a gente tem setorial dentro da política industrial. Porque lá estão representados praticamente 19, são 19 setores, com todas as associações de classe, empresas participando ali. Então, ali também é um canal de distribuição da informação que a gente pode usar. Alguém acha que quer falar alguma coisa sobre essa pergunta? Indo aqui para o final, pessoal, eu queria fazer aqui um wrap-up aqui que a gente vai ter que cobrar depois dessa turma toda aqui. Então, a gente teve aqui um monte de promessas. E a gente teve aqui promessas e estudos aqui. Uma questão, o Leonardo nos disse aqui que o exemplo de Portugal é bacana e que vale a pena ser estudado. No Japão, então, estudar quer dizer para o BNDES participar em conjunto com os investimentos anjos. Então, ajudar também o investidor anjo, dividir o risco com o investidor anjo. Para os nossos amigos anjos também, o Cássio, o Pedro e demais, vão ter que se preparar para certificar aí o Robert Binder como investidor anjo. Então, a gente tem uma primeira, a segunda, aqui a gente vai cobrar do Marcos, depois que a gente vai ter um incentivo fiscal de curto prazo. O negócio é que no curto prazo a gente vai conseguir Advogado um incentivo fiscal. Um incentivo fiscal. Está aqui, ó, incentivo inteligente. A gente vai ter aqui também um negócio bacana. E o Osmar falou que depende da receita, mas a gente vai conseguir diminuir ali os impostos, os absurdos impostos de exportação de serviços, que é um absurdo, grotesco, realmente é enorme. Mas eu acho que o painel foi muito rico. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, de colocarem aqui no spot e darem um pouco a cara. Acho que eu fiquei muito contente aqui. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui.